Fala pessoal, Prefeitura de Hortolândia, cargo assistente administrativo, banca SH Dias. Essa prova foi aplicada no dia 26 de janeiro de 2025, prova de língua portuguesa. Vamos lá. Leia o texto abaixo para responder as próximas 3 questões. Globo garante exclusividade dos direitos de transmissão da Supercopa Rei até 2027. Torneio vai colocar frente a frente os campeões da Série A e da Copa do Brasil. Primeira questão. Qual a função de linguagem utilizada no texto? Letra A, fática. Letra B, metalinguística. Letra C, poética. E letra D, referencial. Vamos lá, pessoal. Função fática é aquela que estabelece um diálogo, que tem a finalidade de chamar a atenção do interlocutor com expressões do tipo alô, oi, você tá aí? Como posso te ajudar? Então não pode ser a nossa resposta. Letra B, a função metalinguística é aquilo que fala de si mesmo, a música que fala da música, o cinema que fala do cinema, o amor que fala do amor. Portanto, não pode ser a nossa resposta. Função poética é aquela que se utiliza de métricas e rimas para estilizar o texto. E, por fim, referencial, que é o nosso gabarito. Trata-se de um texto jornalístico informativo. Vamos à segunda questão. Assinale a classificação do sujeito do verbo garante na notícia. Vamos voltar ao texto. Globo garante. Para achar o sujeito, nós perguntamos quem garante? Globo. Então, Globo é o sujeito, tem apenas um núcleo. Então, é um sujeito simples, o nosso gabarito. Sujeito composto teria que ter 2 ou mais núcleos. No caso, teríamos que dizer Globo e Band, por exemplo. Sujeito oculto é aquele que não está escrito, mas por inferência nós podemos concluir quem seja ele. Exemplo, prendi o bandido. Quem prendeu? Eu prendi o bandido, ele está oculto. Sujeito indeterminado é aquele que não dá para determinar o sujeito. Geralmente, ele vem escrito na terceira pessoa do plural. Exemplo, roubaram o sapato do menino. Quem é que roubaram? É um sujeito indeterminado. Vamos para a próxima questão. Qual o objetivo do autor ao escrever o texto? Expressar sua opinião sobre um assunto midiático? Não. Informar o leitor de um acontecimento com imparcialidade? Vamos ver. Expor seus sentimentos e emoções sobre um evento? Também não. Ensinar o leitor a realizar um senso crítico inusitado? Certamente que não. Nossa resposta B, informar o leitor com imparcialidade. Vamos à próxima questão. Marque a alternativa com uma oração sem sujeito. Letra A, Carla correu 10 quilômetros hoje. A Carla é o sujeito. Letra B, ficaram entediados com o filme. Temos aqui um sujeito indeterminado. Letra D, entregamos o apartamento em ordem. Temos aqui um sujeito oculto. Quem entregamos? Nós entregamos, então ele está oculto. Resposta letra D. Choveu por 3 dias, porque o verbo chover é imparcial.
Ele é impessoal, melhor dizendo. Pergunta número 5. Determine o processo de formação de palavras usado em indeterminado, prefixação, aglutinação, justaposição ou sufixação. Nossa resposta, letra A, o prefixo in. Aglutinação seria a junção de duas palavras, onde pelo menos uma sofreria alteração. Exemplos: boquiaberta, boca mais aberta. Planalto, plano mais alto. Justaposição seria a junção de duas palavras, onde nenhuma delas sofreria qualquer tipo de alteração. Exemplo: minissaia, pontapé, guarda-roupa. E a letra D, sufixação, seria uma palavra no final da palavra raiz. Vamos seguir em frente. Pergunta de número 6. Considerando a estrutura da frase, qual a classe gramatical da palavra destacada abaixo? Não consigo desviar o olhar dela. Seria um verbo? Seria um substantivo? Seria um adjetivo? Ou seria um advérbio? Observe o artigo definido masculino singular. Isso pressupõe que isso é um substantivo. Vamos para a próxima questão. Assinale a alternativa ortograficamente incorreta. Frustração, tá certo. Cessão, tá certo. Confabulação, tá certo. Então, a nossa resposta, letra D, introspecção. Essa palavra é grafada com C cedilha. Questão de número 8. Fábio e Vanessa pegaram o trem errado. É um predicado verbal? É um predicado nominal? É um predicado verbo nominal? Ou não tem predicado? Vamos lá. A palavra errado está relacionado ao verbo, porque o trem está certo, no seu destino correto. Fábio e Vanessa é que pegaram errado o trem. Então, nossa resposta, letra A, predicado verbal. Questão de número 9. Marque a alternativa em que a palavra contém um hiato. Hiato são duas vogais que na separação de sílabas elas ficam uma longe da outra. Vamos à separação de sílaba então. Então, a nossa resposta, gabarito, letra C. Temos aqui um hiato. Questão de número 10. Assinale a alternativa que contém uma palavra paroxítona. Lembrando, paroxítona é a penúltima sílaba tônica. Temporal, última sílaba tônica. Facada. Então temos aqui o nosso
gabarito. Letra C, íntegro, é uma proparoxítona, antepenúltima sílaba acentuada. E a letra D, cabaré, temos uma palavra oxítona. Assinale questão 11, a alternativa em que o verbo querer está conjugado na primeira pessoa do singular, no futuro do presente do indicativo. Quereria está no futuro do pretérito. Queria está no pretérito imperfeito do indicativo. Quisera está no pretérito mais que perfeito. Então, a nossa resposta só poderia ser a questão, a alternativa de número 4, com letra D. Questão de número 12. Marque a alternativa em que a frase está escrita na voz passiva. Voz passiva é quando o sujeito fica quietinho, não realiza nenhuma ação. A casa foi construída por José. A casa é o sujeito, ela está quietinha. Quem construiu foi o José. O termo destacado na frase abaixo é classificado como: ele tem importantes metas a cumprir. O importantes é um adjunto adnominal, é um complemento nominal, é um adjunto adverbial ou é um predicativo? Aqui nós temos uma dúvida entre adjunto adnominal e complemento nominal. Para matar essa dúvida, só é complemento nominal quando o adjetivo for abstrato e se tirar ele da frase, a frase perde o sentido. Vamos tirar o importantes da frase e vamos falar: ele tem metas a cumprir. Perdeu o sentido? Não. Não perdeu o sentido. Então não pode ser complemento nominal. Só pode ser um adjunto adverbial. E qual seria um exemplo de complemento nominal? Estamos ansiosos com a chegada dela. Se tirar o ansiosos, perde o sentido. Estamos com a chegada dela, sim, perde o sentido. Então, nesse caso, seria um complemento nominal. Assinale a alternativa em que a palavra necessita de hífen. Anticoncepcional não necessita. Autorretrato não necessita. Advérbio não necessita. Extra-hospitalar, terminada em vogal, e a próxima palavra começada em H, com som de vogal. Resposta letra B. Determine a função sintática da palavra que na frase a seguir. Não insista que eu não sei sobre isso. Nós temos aqui uma conjunção coordenativa, porque eu consigo substituir pela palavrinha porque, pela conjunção porque, que vai explicar a primeira frase. Então nós temos aqui uma conjunção coordenativa explicativa. 16. Qual a função sintática do termo se na frase abaixo? Fiscalizaram-se vários documentos. Uma conjunção subordinativa, um índice de indeterminação, um pronome apassivador,
uma partícula de realce, nós temos aqui um pronome apassivador. Como que eu sei isso? Se eu mudar a lógica da frase e dizer assim, vários documentos foram fiscalizados. Então, o ser é um pronome apassivador, porque a frase está na voz passiva. Questão de número 17. Assinale a alternativa que completa corretamente o espaço sublinhado abaixo. Os alunos dessa sala usam muito o porquê nos seus textos. Observe, pronome definido masculino singular. Isso nos diz que a próxima palavra será um substantivo. Então, usamos aqui o porquê junto com acento circunflexo no e. Questão de número 18. Determine a figura de linguagem utilizada na ilustração a seguir. Faz um século que estou te esperando. Seria um eufemismo? Não, eufemismo é aquela frase que tenta suavizar uma situação. Ou seja, ele partiu para a eternidade, ele morreu. Nós temos aqui, seria uma hipérbole? Sim, a hipérbole é um exagero. Faz um século que estou te esperando. Pode fazer muito tempo, mas certamente não faz um século. A aliteração é a repetição de consoantes na frase. Por exemplo, minha, mina, mila. Observe a repetição do mi. Metonímia é a troca de palavras que não representam aquilo que está dizendo, ou seja, nós podemos dizer assim, li Machado de Assis. Eu não li Machado de Assis, eu li uma obra de Machado de Assis. Isso seria um exemplo de metonímia, mas tem vários outros. Questão de número 19. Marque a alternativa que represente o coletivo de desordeiros. Letra A, legião. Legião é o coletivo de anjos ou demônios. Congresso é o coletivo de parlamentares, ou seja, deputados ou senadores. Colônia é o coletivo de insetos ou fungos ou bactérias. Então, o nosso gabarito, resposta letra D. E a pergunta e a questão de número 20. Qual a figura de linguagem utilizada nos versos de Djavan, ilustrado abaixo? Minha Foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento nu. Nós temos aqui uma assonância. O que seria uma antonomásia? Antonomásia seria assim, quando a gente diz assim, o rei do futebol, o rei das selvas. Prosopopeia é quando a gente personifica seres inanimados com sentimentos ou ações humanas, ou seja, o sol abraçou a linda garota. O sol é gente? Não, então o sol não abraça, então seria uma prosopopeia. Catacrese é quando a gente fala assim, o pé da cadeira, o céu da boca, a asa da xícara, que não são, mas ficou desse jeito de tanto que a gente usa as expressões.
essa foi a prova de português da banca SH Dia.